esperança, que no vocabulário, no dicionário nosso, já entrando no assunto, eu sou meio ligeirinho, ela tem, significa, né, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé, expectativa, espera e aguardo. Esperança. Todos nós temos esperança. Algumas das nossas esperanças, que são várias que a gente tem, morrem, não dão certo, não se realizam, causando frustrações, né? Mas a esperança que nós vamos falar, ela jamais nos frustrará. Amém? Então, de novo, esse processo de fechar os olhinhos e orar de novo, nós vamos colocar na presença de Deus a palavra que Ele nos vai trazer. Pai, sou miserável, pecador miserável, mas Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida e o Senhor de cada um que está aqui. Pai, eu peço para que Tu tenhas misericórdia de mim, e mesmo com as minhas falhas, Deus, me use a Tua palavra para nos ensinar nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vou pedir para os irmãos abrirem o livro de Lamentações 3:18. 3, Lamentações 3, versículo 18. Pode passar. Para quem não trouxe a Bíblia, ou não tem ela no celular ou no aplicativo, nós temos ela ali para o texto para ser lido. Então, lerei. Diz assim a palavra de Deus: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, porei a minha esperança nele. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Amém? Essa palavra de Deus já tinha lido com calma esse texto. Recomendo depois ler com calma. Fala muito ao meu coração e fala também ao teu, com certeza, se você deixar o teu coração aberto à palavra de Deus. Tem muitos pontos aqui falando a respeito de humildade, de se humilhar na presença de Deus. E muitas vezes, quando nós passamos por lutas, nós nos colocamos com um espírito de arrogância, né? Porque eu. Volta um pouquinho no anterior. Mais um, por favor, que é o tema da mensagem. O cavalo é vã esperança. Salmo 33:17 fala que o cavalo é vã esperança. Muitas vezes, assim como nós vemos nesse texto, colocamos esperança em muita coisa. Muita coisa. Esse texto foi escrito por Jeremias.
quando esse povo, o povo de Judá, estava passando pelo exílio na Babilônia. E o exílio foi causado pelos pecados deles. Beleza, temos um som. O povo estava em exílio porque eles tinham pecado, sido levados cativeiros para a Babilônia. Não acontece isso conosco? Os nossos pecados não nos levam cativo para longe de Deus? A esperança nasce quando nós não conseguimos mais resolver a situação. É assim que nasce a esperança. Nós sabemos que a esperança é oriunda da fé, ou seja, é fruto da nossa fé. Nós vemos em Mateus 12:33 que diz: pois uma árvore é conhecida por seu fruto. A minha esperança é fruto da minha fé. Então, se a minha raiz, ou se a minha base de fé não é Cristo, estou ferrado. Que vã esperança eu vou viver. Eu vou passar a vida acreditando em algo que não vai acontecer. Sabemos que existem várias esperanças em nosso mundo, mas aqui nós vamos falar da esperança cuja base é a fé em Cristo. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Muitas vezes somos assolados por aflições, angústias, que nos levam a moldar em nossas mentes o refúgio no qual está alojado a salvação e redenção da nossa vida. É exatamente assim. Colocamos e criamos em nossa mente muitas esperanças. Pode ser uma enfermidade, uma necessidade financeira, uma luta emocional ou, em muitos casos, uma solução definitiva para todos os problemas somados. Mas como é triste, vemos que muitas vezes nós somos devastados por nossas soluções que não geram solução. Como é triste. Me recordo agora uma reportagem que passou na TV, um cara em Porto Alegre oferecendo a cura do câncer. Muitas famílias foram atrás do cara. Ele dizia para não tomar água, várias coisas. Apareceu na mídia aí. Alguém lembra dessa história? Lembra, né? Vã esperança. Eles colocaram a esperança no lugar errado. É assim que nós colocamos a esperança em lugares errados. Muitas vezes é como um andarilho perdido em um deserto, cuja sede está criando miragens constantes, o levando mais perto da morte, sedenta por água. É assim que somos. Andarilho no deserto, começa a ver água em tudo que é lugar, chega lá, procura água, morre. Miragens. Tem uma frase que diz que toda solução gera um problema. Bem, creio que a esperança é uma solução que gera em nós um problema. A esperança, e como eu construo essa esperança, gera em nós um problema. Se a esperança for depositada na pessoa certa, gerará uma mudança de vida. Se a esperança for depositada em coisas erradas, vai gerar morte. E essa é uma coisa que eu não desejo para vocês. Quando a esperança tem como origem o homem e sua estrutura pecaminosa, gerará frustração na mesma proporção da solução almejada. Fomos severamente testados nos últimos meses no quesito esperança, pois foi uma enxurrada de propostas para nós, a fim de fixar uma solução para a nossa esperança. Não é verdade? Passamos um ano de eleição, muitas esperanças. É para mim, é para ti. E qual foi o resultado? Para uns, terminou a esperança.
morreu. Para outros, valeu a pena. Os dois lados depositaram sua esperança no lugar alto. Os dois lados. É uma verdade? Eu creio que sim. Ou seja, a solução trazida para a nossa esperança é tão falível e mentirosa quanto a miragem do sedento andarilho perdido no deserto. Sim, a esperança é moldada em desertos, quer saibamos que nos encontramos em um, ou aqueles que fingem fazer do deserto uma linda mata atlântica cheia de sombra e água fresca. Eu não tenho aqui a prepotência de falar sobre esperança e exaurir o assunto, terminar, esgotar ele. Não é esse o objetivo. Mas tenho, através da palavra de Deus, o objetivo de achar algumas características que nos dizem sobre o fim ou o resultado de nossa esperança vivida no dia a dia desse mundo desesperançado. Pode botar para baixo para aparecer os tópicos. Ali. Então, baseado no texto de Lamentações 3,18, perdão pela letra pequena, nós vamos trabalhar com 3 tópicos. Primeiro, como me lembrar da verdadeira esperança? Segundo, como é produzida essa verdadeira esperança? E por fim, aonde depositar a esperança? No texto nós lemos, diz assim: todavia eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Essa é a primeira parte que nós vamos falar. Pode pular, acho que é sério. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. É o versículo 21 do texto que a gente leu agora. A verdadeira esperança tem histórias, tem referências. O texto que nós lemos, ele fala a respeito do povo que estava preso na Babilônia, esperando o livramento. A esperança deles estava numa promessa, de que depois de 70 anos, eles seriam libertos. Para eles se lembrarem disso, Deus deixou registrado através da sua palavra, e um profeta xarope, que era Jeremias, que ia lá e dizia para eles: estão presos, mas daqui a 70 anos vocês vão ser libertos. Bate. Para uns era motivo de alegria, mas para outros, então vou morrer aqui nesse lugar, né? Mas era essa a realidade que estava colocada. Tem um fato muito relevante no processo do relacionamento com o povo de Israel para com o Senhor, que é o seguinte: enquanto o povo estava em Jerusalém, havia um templo, um lugar para eles cultuar ao Senhor. Enquanto eles estavam em Jerusalém, eles tinham a sinagoga, eles tinham o templo de Davi, de Salomão, eles iam lá e louvavam e adoravam a Deus. E depois, quando foram levados para um outro lugar, eles tinham um templo? Não tinham. Então, o profeta fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A nossa esperança, muitas vezes, amados, ela está voltada às coisas físicas. E já não é sem tempo, já estamos vivendo isso, mas se você não se percebe, nós estamos vivendo uma época em que o nosso lugar, por exemplo, parece uma igreja. É importante que pareça? Não, não é importante. O que é importante realmente é que você e eu pareçamos uma igreja. Sejamos o templo do Espírito Santo. Porque se isso pegar fogo, não muda em nada a nossa fé, não muda em nada a nossa esperança. Já o povo de Israel, quando estava no cativeiro, eles passaram por essa dificuldade, porque eles foram criados desde pequeno com os rituais. Eles tinham os ritos, e onde era feito o processo de adoração ao Senhor? Lá no templo. Só era verdadeira adoração quando estavam no templo. Quando eles foram presos para lá, para a Babilônia, o que aconteceu? A única
coisa, são duas coisas que foram de memória do tempo e da relação que eles tinham com o Senhor. Duas coisas: o sacerdote, que foi preso, que foi para lá, e a palavra de Deus. As únicas duas coisas que eles levaram para lá foi isso. Então, isso era a forma como eles tinham de trazer à memória algo que lhes dava esperança. Quando eles foram levados cativos, então, ficou toda a estrutura física para trás, sendo necessário uma repaginada no processo de adorar. Houve uma mudança forte na atuação deste personagem, que era o sacerdote. Uma coisa física que levaram também foi a palavra de Deus. A origem da verdadeira esperança procede da palavra das Escrituras. Em Romanos 15:4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A palavra é uma carta de amor. Os registros da fidelidade de Deus para com o seu povo estão em várias partes. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis a orar para mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O povo de Israel criou, através dos registros dos livramentos que Deus fez, um lastro, um caminho firme de rocha, para que as próximas gerações pudessem caminhar. A promessa do texto de Jeremias fala sobre 70 anos de escravidão para a posterior visitação de Deus. Os mais velhos estavam ensinando as gerações mais novas, através das histórias que eles viviam, de que a esperança dos mais jovens que estavam nascendo no exílio não era vã. Deus é um Deus de cumprir promessas, e Ele cumpriria a promessa de livrá-los. Eles encontravam isso nas Escrituras, na palavra de Deus. Em Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Também diz no versículo 4 de Romanos 15, que eu já li: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar a ter perseverança e bom ânimo através das Escrituras. Tenhamos na palavra a fonte da nossa esperança. Quero trazer à memória. Como você traz a memória? Na palavra de Deus. Amados, nós temos que ler a palavra de Deus, temos que viver a palavra de Deus. Quer dar frutos? Quer que a tua esperança dê fruto verdadeiro, genuíno? É indo na palavra de Deus. Eu estava vendo hoje de tarde, por coincidência, um documentário a respeito de um acidente que aconteceu nos Andes. Um avião caiu. Você já ouviu falar dessa história? Agora eu vou falar uma palavra que vocês vão lembrar, em que as pessoas que sobreviveram comeram carne das pessoas mortas. Já ouviu falar dessa história? Os sobreviventes dos Andes. Aconteceu 50 anos atrás. Eles ficaram 60 dias esperando alguém encontrá-los. E é interessante porque quando houve um acidente, caíram, sobreviveram 23 pessoas. Era 45, 46 pessoas no avião, sobreviveu 23. E das 23 pessoas, se salvaram 16. Quando eles caíram, um avião desceu, no segundo dia passou um avião por cima. Eles pensaram que aquele avião tinha visto eles e que eles iam ser salvos. Passou 7, 8, 10, 20, 25, 30, 35, 40 dias e ninguém chegava. Aí, no 60º dia, 3 pessoas saíram
para o lugar, ninguém vai achar nós mesmos, eu acho que já tinha que ter saído antes. Mas eles demoraram um pouquinho ainda, ficaram refletir, se organizaram e disseram: se nós subirmos naquele monte lá em cima, nós veremos os vales do Chile, do outro lado, porque o piloto, antes de falecer, disse que eles estavam no Chile. 60 dias depois, eles se organizaram, subiram, foram lá em cima, no topo do morro lá, 5.000 metros de altura. Eles encontraram do outro lado gelo e montanhas. A esperança dos caras, Deus é. A história depois conta que eles mandaram de volta, 2 seguiram, andaram mais 10 dias, 65 quilômetros nos Andes e encontraram a pessoa, foi lá que resgatou o restante da pessoa. Esperança. E agora eu vou falar na segunda parte, pode passar, como é produzida a esperança. No versículo 27 do texto de Lamentações, diz: é bom que o homem suporte o jugo. E eu tenho uma notícia, a primeira notícia ruim da noite para dar para vocês. A esperança requer tribulação. Cara, a verdadeira esperança, ela requer e vai fazer de você um cara judiado. Vai surrar teu ombro. Se você prestar atenção lá no texto que a gente leu, ele diz assim: coloca a minha face no chão, na terra. Ele fala isso, que Deus vai lá e dá uma humilhada no cara. Sabe por quê, amado? Não é para testar a nossa esperança, é para que nós venhamos a ser moldados por Cristo. Lembra que nós cantamos antes sobre colocar Jesus no lugar de honra? Se a nossa esperança ela é vã, esse processo vai testar a tua esperança. É ali, naquele momento, que nós vamos ver: poxa, vale a pena esperar mesmo? É isso que eu quero na minha vida? A esperança que eu tenho depositada, ela vai me trazer vida? Esse é o processo. Vamos ler, eu não vou pedir para vocês abrirem, tem vários textos, mas Romanos 5, 3 a 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e é esta experiência que faz nascer a esperança. Amados, não é fácil aceitar isso, mas a tribulação é o que leva a paciência, que por sua vez produz experiência. E essa experiência é o que constrói a esperança. Tem um filmezinho aí na internet rodando. É um teólogo, pastor, agora não me recordo, falando a respeito da historinha da Branca de Neve. Sabe aquela historinha da Branca de Neve lá? Madrasto, pesarado? Presta atenção. Está tudo tranquilo no reino. O reino está tranquilo, sossegado. Aí ela chega na frente do espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? Não. E ela não vai fazer comentário, mas ela é teimosa. Ela vai lá: espelho, espelho meu, tem alguém mais belo que eu? E vai. Deve ter passado uns 5 anos. Daí até que um dia o espelho diz: tá, tudo bem, tu quer saber? Tem. Pronto. Sabe o que isso gera? O reino dela estava tranquilo. Apareceu um problema que ela estava procurando. Mudou toda a história. A rainha virou uma bruxa, pegou uma maçã e envenenou, a outra foi matar. O que o cara estava dizendo é o seguinte: como é que nós lidamos, ou no que nós nos transformamos quando passamos pelas provações? O texto que nós lemos,
Romanos, ele fala de que é um processo que começa com a paciência, com a experiência, que leva à esperança. Mas a raiz de tudo é a tribulação. São as experiências nos processos de tribulação de nossa vida que nos levam a ter certeza da nossa esperança. Podemos não ter experiência suficiente para decidir por viver com Cristo, mas eu tenho certeza de que vai ser no processo de viver com Cristo, conhecer o seu amor, desfrutar do seu perdão, da sua graça, sua misericórdia e sua fidelidade. Será neste processo que nós seremos conduzidos à verdadeira esperança. As pessoas entram, procuram uma igreja, as pessoas procuram uma igreja cristã, as pessoas procuram um terreiro, as pessoas procuram outras formas de religiões que tem por aí, porque elas querem resolver o problema delas. Bom, como eu já falei no começo da mensagem, toda solução traz um problema. A solução que nós encontramos, e aqui falando de Cristo, é uma transformação, uma mudança na nossa vida. Você tem que estar preparado para isso. A esperança verdadeira vai ser produzida através de dores. Nós temos que ter consciência de que é assim que funciona. Então, nós temos que olhar para homens, de novo. O primeiro item era olhar a palavra para lembrar e trazer experiência. O segundo item é produzir esperança através das tribulações. Paulo diz assim em Romanos 8, 24 e 25: pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, vamos aguardar pacientemente. E no capítulo 15, 13, novamente, que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É no processo de dificuldade, é no processo de tribulação que nós moldamos verdadeiramente a nossa esperança. Então, fique ciente, meu querido, que a esperança verdadeira você só vai desfrutar quando viver uma vidinha de tribulação. Mas tu não quer isso, tu quer uma vidinha de sossego. Só que muitas vezes, né, Pedro, nossa vidinha de sossego que nós procuramos, a gente acha que não tem tribulação. Quer um bom trabalho, quer um bom casamento, quer uma situação financeira confortável. E eu quero dizer para ti, para nós cristãos, o conforto é uma tribulação. O conforto que tu busca é uma tribulação. O conforto, o descanso, o acerto muitas vezes fará do teu mundo um processo de tribulação. Por que, Edson? Mas eu estou bem. Eu estou, como eu falei antes, na Mata Atlântica, lá cheia de comida, bebida e água. Não é isso que Deus tem para nós. Não é só o sossego da nossa casa, Netflix, internet funcionando, ar-condicionado bombando. Não. A nossa vida é feita de tribulações. Aonde que ocorre então uma tribulação? Tu não tem doença, está tudo tranquilo com o teu casamento, está tudo certo com a tua vida, teu trabalho, tuas finanças, teus negócios, está tudo certo. Tia, onde que está a tribulação? Como é que está o teu it? Como é que está o teu evangelizar, o teu falar para o outro, pregar a palavra de Deus? Como é que está? Parece que temos um processo de tribulação. Porque quando nós temos que sair desse conforto que nós buscamos com tanta força e vamos ser discípulos de Jesus, as tribulações dele.
Eu tenho que me incomodar, eu tenho que gostar do cara, do vizinho. Poxa, o vizinho tu veio. Colorado, soberanista tu veio. E aí começa a tribulação. Toda solução traz um problema. O problema nos leva a agir por Cristo, pelo reino de Cristo. Mas toda solução traz um problema. Então, o segundo item é produzir esperança, e a esperança é produzida através de incomodação, de jejum, de preparo para isso. Terceiro, e aqui vai ser dividido em duas partes. Qual é a base da nossa esperança? Capítulo 13, versículo 25 de Eclesiastes diz: cuja esperança está nele. Mas eu não vou começar por esse lado, que esse lado é o bom. A gente sabe, esse é o problema. Vamos se incomodar um pouquinho. A gente sabe que Jesus é a esperança certa, mas eu quero só trazer a memória nossa de que nós gostamos de esperanças que não nos levam à vida eterna. E as esperanças são os meus planos, os meus estudos, a economia da minha casa, a saúde de meus familiares, o bem-estar da minha família, etc. Eu coloco uma infinidade de itens. Quando eu conseguir o tênis que eu gosto, quando eu conseguir o carro que eu quero, quando eu conseguir bens, quando eu conseguir o status, olhem só o que diz a palavra de Deus em Jó. Presta atenção o que diz Jó. Jó diz assim: foram-se os meus dias, todos os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Jó 17:11. Se for assim, descerá à sepultura seus planos e sua esperança morrerá sem frutificar. Se você tem a esperança nas coisas deste mundo, e se tua esperança não é Cristo, os maiores planos e as principais promessas dos homens estão no cemitério. Os melhores planos, as melhores sacadas, os caras mais inteligentes estão no cemitério. Porém, o nosso Jesus vive. Amém? O túmulo está vazio. Jó 17, 15, 16 diz assim: onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela, a esperança, até as portas do inferno? Descerá ela junto comigo ao pó da terra? É assim que nós somos. Quando a esperança está em nós mesmos, nas nossas forças, na nossa capacidade, perdoa a brincadeira, mas ficou bonito, o nosso cabelo bonito, pintado, né, Pedro? Quando está nisso, cara, estamos ferrados. Mas ele tem virtudes, meu bem. É assim que a nossa vida é, amados. Quando a nossa esperança está aqui, ó, no nosso braço, ferrou, estamos ferrados, estamos com um problema sério. Porque eu descerei ao pó. Eu vou morrer. E tu não vai ficar para semente. Eu fico pensando que está diferente. Tu também não vai ficar para semente. Também em Salmos 39, 4 e 6, quando a base da nossa esperança está em mim, diz assim: mostra-me, Senhor, Davi falando, né? Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba que sou frágil. Destes aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoa riquezas, sem saber quem vai ficar com ela. É assim. Quando a esperança está em nós, na nossa capacidade, é frustrado. Somos frustrados.
nossa esperança está em Cristo. Daí aqui começa uma infinidade de textos, né? Salmo 33, 22 fala: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não porque ele não pecava, é porque ele pecava, se arrependia e voltava para Deus. Era um processo, e eu quero que você faça isso contigo. Meu velho, não fica pensando que tu é mais pecador que eu. Eu sou miseravelmente mais pecador que tu, pode ter certeza. Paulo fala: aquele que sabe por que peca é pior do que aquele que sabe, daquele que não sabe por que peca. Eu sei aonde eu não posso falhar, e eu falho. Sou miserável, mas eu peco. Vou lá, tem misericórdia de mim, me arrependo e volto para Cristo. Serei chamado também de um homem segundo o coração de Deus quando tiver a eternidade. É contigo também, meu amado. É contigo também. Não tenha medo de se arrepender, de pedir perdão e buscar novamente em Cristo a verdadeira esperança. Se a tua esperança está nele, que é o que nós estamos vendo agora, se a tua esperança não está em ti, tu não vai ter vergonha de se apresentar diante de Deus, pedir perdão e voltar. A tua esperança é Cristo. Se a tua esperança é Cristo: Pai, pequei, sou miserável, vou em onde? Vou pedir perdão para quem? Para uma árvore arruda? Para quem que eu vou pedir perdão? Para um espelho? Se a minha esperança é em Cristo, eu vou pedir perdão para Ele, eu vou buscar nele a restauração do relacionamento. E ele continua dizendo, novamente, fala assim, 39, versículo 7 de Salmos: mas agora que hei de esperar, e eu sei que a minha esperança está em ti. Salmos 33, 18 a 20. Mas o Senhor protege. Deixa eu achar aqui. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. É isso que eu quero que você entenda da relação tua com Cristo. Conheça a palavra de Deus. Busque lá na palavra de Deus exemplos que vão te dar esperança. Poxa, Deus, Senhor, Deus, se tu teve misericórdia do ladrão que estava ali na cruz, olhou para ele, perdoou ele, disse para ele: tu vai estar comigo na eternidade. Há esperança para mim que não estou na cruz. Há esperança para mim. Há esperança para ti, meu querido. Há esperança para ti, minha irmã. Há esperança. Olhe para a palavra de Deus. Se Deus teve misericórdia de Pedro, que negou Jesus, você e eu negamos Jesus, Ele vai te aceitar. Ele vai te olhar nos olhinhos e vai dizer: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Deus te ama. Se a tua esperança está em Cristo, volte-se para Ele. Se a tua situação econômica está difícil, olhe para o que Deus fez lá com aquela mulher viúva e os jarros de azeite. Olha o que Deus fez. Procure na palavra algo que te dê esperança. Ou você já deve estar no outro estágio também. Pode acontecer. Eu vivi isso também. Teve situações em que eu clamei a misericórdia de Deus e pedi para Ele socorro, e eu posso testemunhar de que o Senhor veio ao meu socorro e me ajudou a minha família. Eu tenho já coisas que eu trago, busco na memória e mostram para mim que a minha esperança em Cristo não é vã. A tua esperança em Cristo não é vã. Tu tem história para contar. Tu já tem o teu livrinho para escrever do que Deus fez na tua vida. Por mais que de repente tu não tenha a dimensão do tamanho daquilo que foi feito por Cristo, mas Ele fez e faz em nossos dias e faz na nossa história.
Isaías 40:31 diz assim: mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, ele voa alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Amém? Para nós concluirmos aqui, eu vou falar a respeito do assunto dentro do assunto de esperança. Gente, lembram do texto da palavra de Deus? Está lá em 1 Coríntios 13:3, diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu quero falar para vocês que a esperança morre. A esperança nunca morre, não é um ditado. A palavra de Deus está dizendo assim, que permanece três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas tem uma maior, que é o amor. Sabe o que quer dizer isso aqui? Eu preciso de fé. Lembra que eu falei que a fé é a árvore e o fruto é a esperança? Eu preciso de fé para conhecer a Cristo. Depois de ter fé, a fé vai me gerar a esperança de que Cristo vai voltar. Essas duas características, elas se esgotam no dia que eu morro. Porque tanto a minha fé como a minha esperança se mostram verdadeiras na eternidade quando eu vejo Jesus. A esperança morre. Mas como nós sabemos que Jesus Cristo morreu e através da sua morte produziu a vida eterna, assim como a experiência de Jesus, que somente é Cordeiro por ter morrido e somente é Deus por ter ressuscitado, o amor, que é o Deus Pai, só se tornou eterno. Só é eterno porque Deus é eterno. Então a esperança vai morrer, mas ela vai surgir plena na eternidade, com a nova e eterna vida com Cristo. Essa é a verdadeira esperança, aquela que morre e produz o fruto da eternidade. Aquele que pode, que deve morrer para ressuscitar em Cristo na eternidade, somos nós e a nossa esperança. Busquemos o que é eterno, busquemos a esperança da eternidade com Cristo. Salmo 119, 49 e 50 diz: lembra-te das promessas que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Concluindo então, pode passar o próximo. Devemos passar por aflições, devemos ser perseverantes, e a verdadeira esperança está somente em Cristo. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esta é a forma de nós mantermos viva a esperança, orando, colocando o nosso joelhinho no chão, colocando diante de Deus cada dia das nossas aflições. Amém? Quero pedir para vocês abrirem Salmo 27:14, quem puder abrir aí. Tá? Quem tem celular vai colocar uma corzinha nesse texto aí. Salmo 27:14. Todos acharam? Amém. Lê para mim. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Repete, irmão.
Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Esperança. Diz assim, nas primeiras letras dela, diz assim: espera. Ele devia ter feito Israel que fez. Espera. Espera. Lê de novo, só para nós lembrar. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Espere. Esperança. Espere no Senhor. Não desista. O assunto é sobre esperança. Estamos começando o ano. Estamos começando novamente os cultos aqui. Esperança. Lembra dessas características? Aonde que nós buscamos trazer a memória? Na palavra de Deus. A esperança vai trazer aflições, provações. É parte do processo de purificação dessa esperança. E por fim, a verdadeira esperança está em Cristo. Amém? Rapidinho, mas espero que vocês tenham entendido. Mais do que entender, mais de verdade, na real, assim, velho. Eu vou ficar muito faceiro. Se tu passar pela semana que tu vai passar e tu tiver a oportunidade de se lembrar, de depositar a tua esperança em Cristo, mais que lembrar, aplicar, viver, passar por uma situação que você vai passar, eu não sei qual é, mas eu vou passar por situações essa semana. Olhar para aquela situação e dizer: não vou largar, não vou saltar fora desse barquinho, não vou fazer que nem o D'Alessandro saltar fora da barca, eu vou ficar na barca. A minha esperança é Cristo. Lembra-te disso, mano. Lembra os momentos de dor, de enfermidade. Lembra, tua esperança é Cristo. E se tu não for curado, se teu problema financeiro não for resolvido, já está resolvido. O cara me falou uma frase uma vez, o nome dele era Edson também, e ele disse assim: toda vez que eu tenho um problema que não tem solução, o problema é esse. Não tem solução. E a solução é essa. Não tem solução. Entenda, meu querido, não tem solução, não tem esperança fora de Jesus. Não tem. Não larga de mão Jesus, não larga. Vai ter filho te incomodando, vai ter trabalho ameaçando, tá ruim, a política tá horrível, vai ter situações conflitosas, vai ter, mas aonde que está a tua esperança? Em Cristo. Todas essas adversidades, elas servem para construir em você solidez. Não vou largar desse negócio. Eu não vou largar. Vou me agarrar aqui, é com Cristo e deu. Vou chegar um trapinho lá no final, um caco, mas eu vou morrer mesmo. Mas eu quero a eternidade com Cristo. Vamos fechar.